Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você não puder nos ajudar, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos aqui para mais um corte aqui do nosso canal nessa terça-feira, trazendo as novidades do Mengão. Para informação do torcedor rubro-negro, o Luiz Araújo passou pela avaliação, 2 meses fora por conta da pancada, foi tipo uma fratura na cartilagem ou alguma coisa assim. Obviamente cartilagem não é osso, então por isso é pouco menos de tempo, mas são 2 meses, praticamente o final da temporada todinha, ele que é muito importante para o Flamengo, beleza? A gente vai falar muito mais, o Flamengo joga quinta-feira, amanhã tem Liberta também, então hoje... Então, você deu o gancho aí justamente, agora a gente vai falar do Flamengo, que a gente vai transmitir o jogo do Flamengo quinta-feira contra o Peñarol, jogo de ida pela Libertadores da América. Roda a vinheta aí. Aí você olha aí, ó, Campeonato Brasileiro, classificação do segundo turno, né? Mas cadê o Flamengo aí? Onde é que tá o Flamengo? Onde é que tá? Não, o Flamengo não tá na primeira página do segundo turno não, viu? O Flamengo é o 13º colocado do segundo turno. Aí você vai falar, William, mas isso aí, o que importa é o total, tá lá em quarto, tem um jogo a menos, ainda pode. Claro, tá brigando pelo título, evidentemente. Mas a classificação do segundo turno mostra um momento do Flamengo, tá? E o segundo turno já tem o quê? Já tem 7 rodadas, certo? É isso aí, 7 rodadas. Para o Flamengo tem 6 rodadas, o Flamengo tem um jogo a menos, mas esse jogo é do primeiro turno, então no segundo turno ele tem 7 jogos. Agora, a coerência do Corinthians é impressionante. É impressionante, é isso aí. Mantém ali. 8 pontos tem o Flamengo. Volta para cá. Prêmio ESPN Bola de Prata. Agora aí é o seguinte, né, Geode? A gente está falando de uma situação de Botafogo, de São Paulo e tudo. A gente sabe que a coisa fica mais quente ainda lá no Flamengo, porque afinal de contas o ano passado não ganhou nada, o investimento é alto e a expectativa é de título, principalmente esse aí da Libertadores da América. Se a coisa não desenrolar contra o time do Peñarol, a gente sabe como é que fica. Mas o Flamengo ainda chega como favorito, né? Claro, contra o Peñarol, muito favorito. Isso é, muito favorito. Muito favorito, apesar de todas as dificuldades que a gente precisa ressaltar, porque assim, o Flamengo tem tido muitas dificuldades do ponto de vista físico, de jogadores que ele perde nas convocações, né, na data FIFA e tudo mais. Então assim, o Flamengo tem tido muitas dificuldades com as quais, em parte, ele não contava, porque as datas FIFA ele sabia muito bem o que ia acontecer. Ainda assim, se a gente for olhar para as escalações do Flamengo que entram em campo jogo após jogo, são sempre escalações muito fortes. Então, de certa maneira, eu entendo o clamor da torcida para que o time jogue mais, para que na média o time jogue mais. Eu não estou nem falando do jogo contra o Vasco, porque sinceramente eu acho que o Flamengo jogou contra o Vasco mais do que ele jogou em várias partidas que ele venceu, né? E que venceu ali com um gol no final, de uma maneira assim, sem produzir o suficiente para vencer. Então eu acho que o Flamengo, de maneira geral, por ter o elenco que tem, ainda que tenha todos os problemas com os quais o Tite não contava, poderia realmente ser um time a jogar melhor na média. De novo, não estou falando do final de semana. É um time que, evidentemente, né, aí a gente fala de novo da pressão, do incômodo, que muita gente teve quando o Palmeiras caiu e foi aplaudido pela sua torcida. O Botafogo, o torcedor botafoguense, ainda que não tenha conquistado o título, está muito confiante porque o time está jogando bem desde o começo da temporada que vale. Né? Então, é normal que o Flamengo, pelo que aconteceu no ano passado, que a torcida do Flamengo, pelo que aconteceu no ano passado, e pelo que o Flamengo talvez não tenha conseguido ter de sequência de bons jogos, um atrás do outro, não tem esse crédito. E não vá, mesmo que o Flamengo, né, eventualmente seja eliminado num mata-mata jogando bem, que talvez que não vá aplaudir ou ter o crédito. Certamente não. Então, mais eliminado pelo Peñarol, exato, pode esquecer. Mas aí a gente tem que trazer um pouco da carga de um clube que tem o melhor elenco do país há muitos anos e que, surpreendentemente, né, no campeonato em que o melhor elenco deveria fazer mais diferença, está um bom tempo fora da briga, desde 2020. Né? Sim. Então, assim, 21, 22, 23, 24 ainda está na briga, mas, assim... E era o favorito nos pontos corridos em todos os anos. Claro, porque os pontos corridos a gente sempre olha dessa maneira. Pontos corridos a gente fala, bom, ali, quem tem o elenco mais forte... Aliás, quem quer criticar muitas vezes
os pontos corridos, né? Sempre fala isso. Não, mas é que pontos corridos é só dinheiro. É só quem investe mais leva. A prova de que não é assim que funciona é que o Flamengo não levou nos últimos 3 anos, né? E pode não levar de novo nesse. Então, assim, aí eu entendo um pouco o incômodo do torcedor, porque... Eu também. Por tudo que o Flamengo investiu e tem investido há tanto tempo, pelo elenco que ele tem há tanto tempo, apesar de todos os desfalques e as dificuldades desse ano, era de se imaginar que o time ganhasse até mais do que ganhou. E não ganhou pouco nos últimos anos. E falando de Libertadores, depois de você ter uma eliminação para o Olímpia no ano passado, você ser eliminado pelo Penharol esse ano... A eliminação para o Olímpia é a pior do Flamengo desde o Jorge Jesus. Perfeito. Era Jorge Jesus para cá. É para balançar. Agora, esse futebol de 13º colocado do segundo turno do Brasileiro é suficiente para passar pelo Penharol? É difícil. O Penharol, Diego Aguirre, jogou no sábado, e com a base titular, venceu o Rampla, goleou 4-0. Então, o time que vem... Subiu a Rampla. Terceira rodada do torneio Clausura, né? Mas é uma equipe que não tem tecnicamente os mesmos argumentos que o Flamengo. Quando tiver um jogador contundido, não vai ao mercado e vai gastar milhões e milhões de euros ou dólares. Não tem essa situação. O que pode fazer o Penharol é ir lá cantar o Damian Soares e ele largar o Botafogo, que é um negócio muito estranho. Sim. Você deve ter uma história para ser contada, porque não dá. Você não vai largar o time que vai ser, sim, vai lutar para ser campeão brasileiro, tem tudo para ser campeão brasileiro, está disputando a Libertadores, para você ir Penharol, que você já foi inscrito na Libertadores, você não pode jogar. Olhando a reposição, foi bom para o Botafogo. Não, foi, mas é um negócio estranho. Não, o Diego Aguirre ligou, quando o Diego Aguirre ligou, ele me convenceu. Mas, desculpa, ele não pôde nem jogar. Sim. Ele não conseguiu estrear ainda. Então, tem umas coisas estranhas, mas está desnivelado. Só que futebol no mata-mata não é feito só disso. A gente está falando de jogo em casa e fora. Esse jogo aqui, como o jogo do Bolívar, é essencial. Bolívar, a vantagem do segundo gol no final deu ao Flamengo a classificação lá. Foi. Porque toma 1-0 na Bolívia em condições precaríssimas. Lá tinha altitude, mas, etc. Só que tem o Penharol agora. E é uma outra camisa. O Penharol é melhor que o Bolívar. Nossa, só não tem altitude. Mas é melhor que o Bolívar. É uma camisa. É uma camisa que tem história, uma camisa que joga, uma camisa que está disputando a Libertadores também. Teve enfrentamentos com o Atlético, ganhando o Atlético em casa, do Rosário Central. Então, o Flamengo não dá para levar a decisão, assim, levar a decisão para o Uruguai é complicado. Agora, ele tem uma equipe fracionada, né? Sem jogadores. Imagina o Flamengo com o elenco que ele tem todo à disposição, o que teria no banco de reservas. As 5 trocas que o Tite poderia fazer no segundo tempo. Um absurdo. É aí que muda mais, né, Calçade? Aí no entrosamento também, porque por mais que eu diga... Gonçalo Plata está entrosado? Exato. Porque para mim é sempre muito claro, quando a gente olha as escalações do Flamengo, são sempre escalações muito fortes. Pode ter a quantidade de desfalque que for, do 1 a 11 ali, é sempre uma escalação muito forte. Mas aí você tem outros prejuízos, né? Que não é a escalação no papel, é o quanto esses caras estão acostumados a jogar juntos ou não, e o banco de reservas, as possibilidades de troca que você tem depois. Dá para passar o Penharol jogando do jeito que está jogando? Você acabou de falar. Cara, eu não iria parar o vídeo. A gente não encaixou, por exemplo, questões importantes como sistema defensivo e tal. É consistência, né? O que eu falo? Essa consistência. Mas a gente já está em setembro. Os times do Tite virou metade de setembro, não encaixou. Já vai fazer um ano. O que para mim ficou muito claro durante a temporada, e essa é a única certeza que eu tenho, termine a temporada como terminar, com as coisas funcionando ou não funcionando, com o time sendo consistente ou não, é que o Tite teve uma certa dificuldade para se adaptar às características de jogo, de futebol, dos jogadores do Flamengo, e os jogadores do Flamengo tiveram alguma dificuldade na adaptação às características do Tite, porque o Tite gosta, por exemplo, do time que tem mais pegada, do time que sabe entender o jogo para dosar o jogo, que torna o jogo mais lento quando é necessário, que acelera quando é preciso, que sabe marcar de vários jeitos, marca com linha alta, marca com linha baixa para usar contra-ataque, marca com a linha média e a marcação e pressão é muito bem feita. E os jogadores do Flamengo, a realidade isso é uma coisa muito, assim, é muito óbvia, eles gostam da bola. Os jogadores do Flamengo gostam muito da bola, não que eles não queiram marcar, mas as grandes virtudes, principalmente do meio campo para frente, tá no jogo com a bola. É o Arrascaeta, é o Pedro, aí você pega o Luiz Araújo, a mesma coisa. O Gerson é um pouco diferente, marca um pouco mais, às vezes dá uma
sabe, um pouquinho abaixo. Tanto que teve um momento na temporada que o Eric era o principal jogador do time, porque ele era o que mais pegava ali no meio de campo. Então, tem uma dificuldade no ajuste fino. Não que os jogadores não entendam o que o Tite quer. É uma coisa mesmo da característica dos jogadores. E o Tite tem que fazer um jogo que ele acredita, respeitando as características dos jogadores. E isso é um trabalho de desenvolvimento, porque todo jogador pode aprender a marcar. Tá. Não existe um jogador no mundo que não tenha condições de aprender a marcar. Você pode ensinar o cara a driblar, a finalização pode ter um limite, o cara trabalha, ela melhora, mas tem um limite, né? A tomada de decisão é uma coisa que se trabalha também, mas tem um limite. A marcar, a fechar espaços. Eu gosto sempre de lembrar do Eto'o na final da Champions League na Inter de Milão, porque aquilo ali Barcelona. foi... Não, exatamente, Inter e Barcelona, que o Mourinho fez... né? Não, foi... Foi semifinal. Foi semifinal. Quando o Milito foi expulso, ele vai marcar do lado ali, e o Barcelona, que era a melhor versão, acho que, do Barcelona da história, foi dar o primeiro chute lá com a metade do segundo tempo em diante. Tá, então, assim, todo jogador pode aprender a marcar. E os jogadores do Flamengo estão com alguma dificuldade de compreensão da ideia de jogo para o Flamengo ser consistente. Porque com a bola o Flamengo tende a resolver os jogos. Só que você precisa achar o equilíbrio e o que o Aguirre time tanto gosta. E o time está com uma certa dificuldade só uma coisa, o verbo que você usou, quer dizer que não vai achar. aprender a marcar, talvez seja uma necessidade menor ou menos complicada do que o convencer a marcar. Porque eu acho que, mais do que aprender, o termo é convencer. E manter isso o jogo inteiro. Porque você pode aprender a estar disposto a fazê-lo. Exatamente. Né? Nesse caso, você percebe que há um incômodo nisso. É isso. E o Aguirre já deixou assim, bem, não nas entrelinhas, nas linhas mesmo. Que ele pode dar uma modificadinha, dar uma trancadinha no Maracanã. Não é assim aquele time que vem jogando a Libertadores, que enfrenta o Strongest em casa, que você entendeu? Outros adversários. A gente está falando de um mata-mata, quartas de final, jogando fora de casa, tendo que levar para o Uruguai a decisão. E ele pode colocar um terceiro homem, né? Um jogo mais que volta, marca, sai em velocidade. Eu acredito que é o que ele vai fazer, aproveitar a linha alta do Flamengo, todo mundo joga assim, mas não é um defeito, isso é a necessidade do jogo. Se você sobe, a tua linha defensiva vai também. Né? Não dá para ela ficar lá atrás e deixar um latifúndio para o adversário. Isso é da natureza do jogo. Mas você joga com jogadores que têm velocidade e tem que recuperar a bola. Agora, se o Flamengo fizer, por exemplo, um jogo do nível do jogo que fez contra o Vasco, difícil o Peñarol segurar. Sim. Bem difícil para nós, porque é um time muito bom e dentro de casa com o seu torcedor. Eu tenho muito respeito pelo jogo do Flamengo. Acho que a torcida tem um papel fundamental aí. Um fundamental é em produzir junto com o time e não esperar o time, o espetáculo para aplaudir. Assim, essa espera não faz bem. O torcedor rubro-negro, os melhores momentos do torcedor do Flamengo é quando ela joga junto. E a Libertadores pede isso nesse momento. No Uruguai, eles vão jogar junto com o Peñarol. E é preciso levar uma vantagem, olha, daquela do Bolívar para cima. Aquela 2-0 ali, né? Aquele 2-0 pelo menos salvou. isso. Agora, a gente está falando aqui de uma equipe que... Tantos atletas lesionados, ainda mais de um calibre do Pedro, por exemplo, e a gente fala aqui uma coisa muito séria, tá? Mas eu quero ouvir do Luiz Araújo. A gente já entendeu que na última década, principalmente, o futebol teve uma transformação absoluta em que ele é muito, 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 muito mais físico do que qualquer outra coisa. E tem gente que fala, na minha época era mais legal, existiam mais espaços, você fazia mais um contra um, você usava mais a intuição do que qualquer outra coisa. A gente é um futebol muito físico, vou dizer aí 90% físico e 10% intuitivo, talento e tudo mais. E aí a gente já chegou nesse momento do futebol mundial... E aí o calendário brasileiro não está combinando com o tipo de futebol que a gente pratica. Não dá mais, não tem mais como. O que faz, Fernanda? Eu sou só apresentadora. Eu não sei o que fazer, tá? Então, se eu tivesse essa capacidade, eu estaria nas confederações aí pensando na estratégia. O que a gente, como analista, fala não dá mais. Vene Casagrande, mais uma lesão do Flamengo. Pois é, mas vale ressaltar que essa lesão, assim, ela não foi muscular. Ou seja, a pessoa que está criticando o departamento médico do Flamengo, ela está sendo maldosa. Ou não está parando para pensar na hora de criticar. Essa lesão que aconteceu com o Luiz Araújo foi uma espécie de pancada. Basicamente a lesão do Pedro, por exemplo, que foi uma fatalidade, um acidente de trabalho. Fato é que o Tite e o Flamengo, querendo ou não, perdeu a trinca ofensiva titular. Perdeu o Cebolinha,
perdeu o Pedro, esses dois só voltam ano que vem, e agora perde o Luiz Araújo por pelo menos um mês. Eu falo pelo menos um mês e pode levar até 2 meses para esse jogador se recuperar e voltar ativa. Ou seja, perde um jogador extremamente importante, na minha opinião, no setor ofensivo, era o jogador mais importante junto com o Gerson, porque se a gente for parar e analisar, o Gerson vem fazendo uma função muito ofensiva, porque ele está jogando de ponta direita, mas o Luiz Araújo era uma peça extremamente importante. Exemplo, no último jogo, na ausência do Arrascaeta, ele começou como meia. Era um jogador extremamente importante ali, atuando por dentro na armação das jogadas. Agora, o Tite, novamente, tem um problema para montar a equipe dele. Ainda bem que o Flamengo soube trabalhar na janela de transferência e trouxe o Gonzalo Plata, que pode fazer a ponta esquerda, pode fazer a ponta direita. Foi muito bem contra o Vasco. Foi muito bem, exatamente. Mas o Tite, querendo ou não, ele perdeu a trinca ofensiva dele. E, para quem não sabe, o Luiz Araújo, ele teve um problema no joelho que ele vai ter que passar por uma artroscopia. Num bom cenário, ele volta um mês, pode demorar aí até 2 meses, como eu falei, mas a ideia do departamento médico é que ele retorne em 6 semanas. 6 semanas é muito tempo, o Flamengo vai perder. Olha quantos jogos o Luiz Araújo vai perder, não vai ter o Luiz Araújo à disposição. 1 mês e meio, né? Exatamente, é muito tempo. 6 semanas é novembro já. É isso, é fim de temporada. É fim de temporada. Até lá, muita coisa pode acontecer. E quando eu falo muita coisa pode acontecer, o Flamengo pode ter sido eliminado já na Libertadores, pode ter sido eliminado na Copa do Brasil. E aí tem a reta final do Campeonato Brasileiro para quem sabe sonhar no título. É a verdade, não tem jeito. O calendário do futebol brasileiro exige demais dos atletas. A verdade é essa. A culpa é do calendário nessa lesão do Luiz Araújo? Eu não sei. A gente não sabe. A gente nunca vai saber. Eu sou jornalista, você é jornalista. Fato é que quem é o jogador que mais jogava pelo Flamengo? Luiz Araújo. Era o jogador que tinha mais jogos com a camisa do Flamengo. Não, e se a gente for pensar, o segundo, quem era? Provavelmente é o Gerson. Cebolinha. Né? Não, e o Gerson. O Gerson jogou também. É porque o Gerson ficou um longo período ausente por conta do problema que ele teve e passou por uma cirurgia. Então teve um respiro de minutagem aí. Mas é um jogador que me preocupa. A verdade é essa. Olha quantos jogos o Gerson vem jogando de maneira... Se a gente for pensar em minutagem, os 3 provavelmente no top 5 de minutagem estão machucados, que é o Pedro, que é o Luiz Araújo e o Cebolinha. O Cebolinha também tinha uma minutagem muito alta. E antes do Cebolinha ter esse problema no tendão, que ele passou pela cirurgia, ele teve muitos problemas físicos. Ele teve pelo menos 3 lesões musculares, ou seja, um atleta que sofreu muito com problema físico. Antes mesmo desse problema no tendão, eu comentei aqui que não era normal o que o Cebolinha estava tendo, que o departamento médico do Flamengo deveria estudar o que estava acontecendo. Mas não tem jeito, você foi muito bem na sua introdução aí. O futebol brasileiro exige demais dos atletas. A gente está vendo um Palmeiras comemorando que está tendo tempo para trabalhar porque foi eliminado de competição. Ou seja, o clube ele tem que comemorar quando ele é eliminado para poder ter uma brecha e poder fazer um trabalho legal no dia a dia. O futebol brasileiro, infelizmente, não valoriza o seu próprio produto. A verdade é essa. E assim, eu já quero saber em relação ao Luiz Araújo, não responde agora, mas na ausência agora do Luiz Araújo, né, 1 mês e meio no mínimo, é o tempo estimado, o Gabigol terá mais chance? Não responde. Antes de saber isso, ô Lucas Pedrosa, a gente já fala disso muitas vezes. O Tite, muita gente fala, ai, mas que chato, ele só fala disso. Mas ele, com a figura que tem de tanta importância, tamanha importância, é um cara que até outro dia era treinador de seleção brasileira, hoje é treinador de um dos maiores clubes aí do nosso Brasil, que é o Flamengo. Então, assim, é um cara com muita importância e muitas vezes nas suas coletivas o Tite fala dessa questão. E ele nem é o clube, o Flamengo, com o maior número de minutagens no futebol. O Fortaleza encabeça isso aí. O meu Botafogo também, que também tem alguns probleminhas aí. A gente tem o Júnior Santos, o Tiquinho ficou um tempo fora, o Eduardo, o Jefinho. Então, assim, o Pedrosa, é claro que não se compara com o do Flamengo, mas não é incompetência da questão do Flamengo, dos seus médicos, nada disso não. É realmente o que acontece. A gente tem individualidade biológica também. O atleta vai responder àquela sessão de treinamento, àquela intensidade de números de jogos, às vezes até desumana. Não dá mais, ô Pedrosa. Pro ano que vem já tem que ser uma coisa muito bem pensada e já feita, porque vai ser história repetida. Na temporada que vem vai ser a mesma coisa para os clubes que brigam por tudo, Pedrosa. Eu acho que nada vai mudar, tá? Poxa, eu fico triste, sabia? Principalmente. Que atrapalha porque tem o Mundial. Tem Mundial, tem o tal do Super Mundial, né? Tem outros clubes também, por exemplo,
que vão disputar várias competições, porque quem for campeão de brasileiro vai disputar a Supercopa do Brasil, quem for campeão de Copa do Brasil vai disputar a Supercopa do Brasil também. São mais jogos. E, entre outros pontos também, a gente tem que destacar o seguinte, eu sempre falei isso aqui, o torcedor, de forma geral, ele preferia questionar um departamento médico, uma medicina esportiva brasileira, que é uma medicina de alta qualidade no mundo, eu posso dizer assim, no mundo. Existem atletas lá fora, na Europa, que procuram médicos brasileiros para poder se tratar, do que falar do calendário do futebol brasileiro. Ah, o fulano está se machucando. Igual lá no Vasco também, muitas vezes, o DM, o preparador físico. Isso não é uma questão dos profissionais, que podem ter erros ali, ou pontuais, e que acontece, mas isso é uma questão do calendário. E eu já falei aqui 1000 vezes. Eu sei que você falou que não tem a fórmula, mas para ser muito honesto, é muito fácil de detectar o que é importante e o que não é importante dentro do calendário do futebol brasileiro. E eu não digo isso, gente, menosprezando o estadual. É porque o estadual é um campeonato que hoje não te dá premiação, falando de futebol carioca, não tem premiação. O cara joga só por jogar. A verdade é essa. E você tem um risco de lesão lá na frente, no primeiro campeonato do ano, você tem uma oportunidade de chegar no Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores, de Copa do Brasil, baleado como vários jogadores do Flamengo chegaram. O Vasco perdeu 2 titulares dentro do Campeonato Carioca por lesões, o Jair e o Paulinho, titulares absolutos que seriam do Vasco da Gama e que foram perdidos em rodadas que, desculpa, não valem nada do Campeonato Carioca. Então, esse discurso aqui não é contra o Campeonato Carioca, é sobre o calendário. O campeonato tem que diminuir, os jogadores têm que priorizar o que é o principal campeonato do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É aí, nesses campeonatos, que eles têm que chegar a 100%. Ou você acha que lá o Real Madrid faz algum tipo de jogo amistoso, estadual, no máximo eles vão lá, jogam aquela bolinha lá nos Estados Unidos, fazem uma pré-temporada e seguem para o Campeonato Espanhol, seguem para a Champions League, porque é assim que tem que ser. A gente gosta de copiar tanta coisa lá do futebol europeu, por que a gente não copia o que dá certo? E eu vou dizer mais, lá eles também reclamam, tá? Mesmo tendo menos jogos que a gente, lá eles também reclamam. Então assim, não dá com o nível de exigência que a gente tem aqui no futebol brasileiro, com um país continental, de viagens longuíssimas, de viagens também para a América do Sul, a gente ficar jogando quarta, domingo, às vezes com descanso de 3 dias. O Vasco, por exemplo, nessa temporada jogou 4 jogos fora de casa seguidamente e perdeu os jogadores por conta disso também. Então assim, enquanto eles não resolverem, vai continuar acontecendo. O produto vai ser sucateado, os jogadores vão ser prejudicados, a gente vai cada vez mais chegando na reta final da temporada, que devia ser um momento de alta, em baixa, vendo jogadores que são importantíssimos se lesionando. O Flamengo perdeu o seu trio de ataque. Aí sabe para quem vai cair a culpa? Pro Tite. Ô, Vene Casagrande, agora eu quero saber, com não Vene Casagrande mais chances no Flamengo? Não. Não? Não. Então, aí já, gente, aí faz o seguinte, manda ele já ir embora. A resposta veio no último duelo do Flamengo diante do Vasco da Gama, quando todo mundo imaginava que o Gabigol pudesse ter mais oportunidade, inclusive já na lesão do Pedro. Sim. Só que a gente pôde ver o Gabigol continuando no banco de reservas, mesmo na ausência do Pedro, e o Tite optando pelo Bruno Henrique centralizado. O que para mim não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, já falei que ele tomou a decisão correta. Mas, mesmo assim, durante o jogo, o Tite optou por colocar o Carlinhos e não colocou o Gabigol. E quando colocou o Gabigol, foi quando precisou tirar o Arrascaeta e colocou o Gabigol. Que já também não dava mais, né? Ou seja, uma função totalmente diferente daquilo que o Gabigol gosta de fazer. E o Tite, na entrevista coletiva após o jogo contra o Vasco, ele foi questionado sobre a utilização do Gabigol, na verdade, sobre a não utilização do Gabigol. Perfeito. E o Tite respondeu. Ele respondeu dizendo, treinamento, jogos, e aí citou que o Carlinhos foi decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória. Na minha opinião, e aí a minha visão, eu gosto de ler entre linhas também. Ali o Tite deixou claro que o Gabigol não está treinando bem, porque a primeira palavra que o Tite menciona na sua resposta é treinamento. E Fernanda, na boa, o jornalista, ele pode achar que sabe tudo que acontece no dia a dia, mas não sabe tudo. Eu, como jornalista, eu busco saber o que acontece lá no Ninho do Urubu. O Pedrosa busca saber o que acontece lá no Vasco da Gama. Mas é ledo engano se a gente achar que a gente sabe tudo o que acontece lá dentro. A gente não sabe. E, na verdade, a gente não acompanha o dia a dia ali do Flamengo. O Gabigol não está treinando bem, pelo menos na visão do Tite, na resposta dele. Quando ele menciona treinamento... Como ele mencionou? Ele falou treinamento, jogos, e aí falou, Carlinhos foi decisivo contra o Bolívar, contra o Atlético Mineiro e contra o Vitória. E aí ele já deixa muito nítido ali que ele vai utilizar mais o Carlinhos e não vai utilizar o Gabigol. Então, assim, o Tite é o treinador do Flamengo.
por mais que ele não goste da pessoa do Gabigol, como muita gente acha que ele não gosta do Gabigol, mas ele quer fazer o trabalho dele dar certo. Se o Gabigol tivesse comendo a bola no treinamento, obviamente, ele ia utilizar o Gabigol. Sabe por quê? Porque se ele não colocasse o Gabigol, ele ia perder o grupo. O Gabigol comendo a bola no treinamento, buscando o espaço dele. Ele não coloca o Gabigol. E sendo uma opção positiva. Exatamente. Ele quer ganhar. Flamengo, ele quer ganhar. Na ausência de tantos jogadores do setor ofensivo, ele não ia utilizar o Gabigol mesmo assim. Então, acho que o dia a dia do Gabigol não corresponde às expectativas do técnico Tite, por isso ele coloca o Carlinhos. O ponto é, se você me questionar assim, você faria isso, Vene? Você faria isso, Vene? Eu não faria isso, porque o Carlinhos não tem potencial, assim, com todo respeito à história Carlinhos, a pessoa que tem uma história de vida sensacional, bacana, ele tá vivendo, mas tá evoluindo ainda, né? Eu não acho que ele tá evoluindo, não. Eu digo, você acha que ele não vai amadurecer dentro do futebol, dentro do Flamengo? Claro acho que amadurece. Não, Fernanda. Como o Michael. Não, acho que não, Fernanda. Vai amadurecendo. Não é jogador para estar no elenco do Flamengo, a verdade é essa. Não é jogador, ele mostrou isso recentemente. Fez gol importante, beleza, bacana, mas eu não vejo ele crescendo, evoluindo e se tornando um reserva imediato do Pedro. Não mesmo. Eu colocaria o Gabigol. Eu conversaria com o Gabigol, buscaria entender o que o Gabigol, como ele pode ajudar. Porque, assim, com todo respeito ao Carlinhos, mas eu acho que o Gabigol tem toda uma história também no Flamengo. Eu me coloco também no lugar do Gabigol. Na boa, qual é a motivação que ele está tendo também? Isso aí Porque ele entra faltando 5 minutos para o jogo acabar e o torcedor ainda critica o Gabigol. Contra o Vasco eu vi muita gente criticando o Gabigol. Gente, vem cá, faltava 5 minutos para o jogo acabar. Vocês querem que o Gabigol faça o quê? Mágica, igual ele fez contra o River Plate? Ainda mais um jogador que está, assim, totalmente desmotivado, a verdade é essa, que sabe que não vai continuar no clube. Eu também me coloco no lugar do Gabigol. Daqui a pouco, falar do meu fogão.